Falando em opinião pública e a opinião em relação às nossas forças policiais, hein? Eu queria trazer aqui uma pesquisa recente que dá conta de que a Polícia de São Paulo tem sido protagonista, e claro, o noticiário também está aqui evidente, de algumas polêmicas, várias polêmicas no último ano. Agora, apesar das manifestações negativas em sequência, um levantamento da Paraná Pesquisas, instituto respeitadíssimo, mostra que 53% dos brasileiros apoia a linha dura de Tarcísio de Freitas, que ele vem adotando junto à sua força policial, a Polícia Militar de São Paulo. E, no embalo dessa pesquisa, que lançamos a pergunta do dia, a enquete do dia, que eu quero muito que você, meu caro ouvinte e telespectador, vote. Assim que tiver uma brecha, vá ao nosso site www.jovempan.com.br e eu quero ouvir se você aí do outro lado concorda com a conduta da Polícia Militar de São Paulo. Muito simples, sim ou não. Vá lá no nosso site e deixe a sua opinião. Quero ouvir vocês também. Surpreende? 53%? É mais do que a maioria, é uma chancela, é uma validação, mas também não é um mandato, não é uma unanimidade, né? Não me surpreende, porque a cultura de que bandido bom é bandido morto, o rota na rua... Rota na rua! O Paulo Maluf é uma tradição da política brasileira, não é uma novidade que surgiu antes de ontem, é uma cultura arraigada, mas que ao longo de todas essas décadas não nos produziu um país seguro. Então, o ponto é que, infelizmente, nesse caso, na minha visão, a população está enganada do ponto de vista de como soluciona o problema da segurança pública. Agora, um outro aspecto é que isso também indica um desejo e uma demanda legítima das pessoas por viverem num lugar mais seguro. Agora, a grande questão é que nós precisamos evoluir esse debate para como produzimos segurança. Não é com policial matando cidadão. Quem deveria ter medo, e a gente vive nesse mar de medo permanente, são os vagabundos e não o cidadão de bem, sejamos sinceros. Esse é o nosso estado de paralisia, anomia social que a gente está mergulhado há muito tempo e vem piorando. O noticiário aqui não nos deixa mentir, não é isso, Jess? Não, sim, e um fato interessante nessa pesquisa é que quando você vai para o recorte por região, né, o recorte por região, no caso, na região sudeste, a aprovação é de mais de 60%. Isso é uma aprovação muito alta em relação à polícia. E mais, o que a gente também tem que avaliar aqui? Que nenhuma lógica dessa pesquisa, olhando para as 4 regiões que eles abordaram Norte e Centro-Oeste conjuntamente, Nordeste separado, Sudeste separado e Sul separado. Nenhuma desaprovação passa de 29%. Todas estão abaixo de 29%. E uma quantidade razoável de pessoas não souberam responder. Então, não é como se fosse 53% e o resto desaprova. Existe um grupo que desaprova de cerca de 30%. E outra questão interessante nessa pesquisa é que, quando perguntado sobre a letalidade, se a polícia de São Paulo é, de fato, mais violenta, apenas 30% teve essa percepção. Isso está muito ligado também, André, aos noticiários, ao fato do que acontece em São Paulo ressoar em todo o país. E essa pesquisa também mostra que, quando o nome do Tarcísio está sendo avaliado para 26 no aspecto da segurança pública, existem regiões em que ele se fortalece muito com uma visão de que a PM dele, do governo dele, estaria sim buscando mais segurança, estaria sim sendo mais ativa. Então isso também conta, essa pesquisa é um ativo político do governador Tarcísio de Freitas. E ela não mostra que, mesmo nesses casos esdrúxulos, agorinha estava passando na tela aquela situação errônea e muito triste do estudante de medicina, a aprovação da Polícia Militar em São Paulo não caiu. E que a percepção de letalidade não é tão alta como as pessoas imaginavam. Lembrando que é fato que a Polícia de São Paulo não é, de forma alguma, a mais letal do país. Pepe, os casos aí se acumularam no ano passado, chocam. A polícia errar é humano, o negócio é corrigir os erros e não ceder para a bandidagem, né? Como é que faz para achar esse equilíbrio? Não, esse é o ponto, Marinho. A polícia não pode errar. A polícia, quando erra, cria situações grotescas, como a gente viu no caso do estudante de medicina que foi morto covardemente por um policial. A gente viu, na semana passada, uma menina de 16 anos, né, que foi morta por conta de uma abordagem policial completamente errada e equivocada em Guaianazes, não é? Ou seja, é um absurdo você querer passar a mão na atuação da polícia. E o que chamasse a atenção, em modo de ver, nessa pesquisa, quando você abre ela, por isso que eu acho que eu discordo da Jess em relação que é o ativo político do Tarcísio, é que a aprovação
da atuação da polícia para as mulheres, né, cai para 47,1%. Né? Ou seja, as mulheres são as maiorias, né, de eleitoras do Brasil, e as mulheres são aquelas pessoas que sofrem pela atuação policial porque tem um marido que não volta para casa, que é achacado pela polícia na Zona Leste e nas periferias de São Paulo, porque tem um filho que é abordado de forma humilhante pela atuação policial bizarra, né, que acontece diuturnamente em São Paulo e no Brasil. Então, as mulheres, né, que sofrem o influxo dessa atuação policial bizarra desaprova consideravelmente a política do Tarcísio. Pepe, e o ponto que eu queria colocar aqui... Você me permite só uma correção? Deixa eu acabar. E o ponto que eu queria colocar aqui, que eu acho importantíssimo, que o Mano colocou aqui, né? Claro que você pega essa pesquisa e vê pelo geral, né, pelo todo, não é anormal você achar que a população do Brasil, que de certa forma é punitivista, concorde com uma atuação dessa da polícia. Mas ainda bem, Marinho, que a gente vive na democracia constitucional. E o que significa democracia constitucional? Que há limitação da regra da maioria, né? Não necessariamente a posição da maioria prevalece, porque nós temos que observar direitos fundamentais que não estão sendo observados em vários aspectos quando a gente vê essa atuação policial, e temos que observar também os direitos das minorias. Então, o abuso da maioria é rechaçado dentro da democracia constitucional. Então, essas pessoas que, na sua maioria, concordam com a atuação da polícia do Tarcísio, não encontra ressonância dentro da estrutura institucional democrática brasileira. Só uma correção, a diferença entre o aprova e o desaprova para as mulheres não é o fator principal nessa pesquisa. É porque as mulheres responderam mais que os homens que não sabe ou não opinou, com cerca dos 10% que seriam os 10% ali de diferença. Não está esses 10% no desaprova. O desaprova é apenas uma diferença de 1,7%. Não, desaprova, 46% está aqui. É só você abrir a pesquisa e ver isso aí. Mas a diferença não é pro desaprova, não é 40 desaprova. Claro que as mulheres respondem mais do que os homens. Estatisticamente, as mulheres são maioria em relação aos homens. Não, eu estou falando da pesquisa. Então, se você abrir a pesquisa, você vai ver que o aprova é 47% das mulheres contra 26% desaprova. Então, mas aí o diferente não sabe é 26% das mulheres. As mulheres que estão em casa e demoram a receber o marido e o filho, né, por conta desses abusos policiais, né, desaprovam a política do Tarcísio. E é bom lembrar o seguinte, as mulheres são a maioria dentro do Colégio Eleitoral de São Paulo e do Brasil. Então, esse ativo político que a Jéssica quer colocar nas costas do Tarcísio, na verdade, não é ativo político algum. Não está no desaprova. Só escancara a desigualdade social no Brasil. No escancara que a polícia não sabe ou não Meus queridos, eu vou precisar intervir. Leia a pesquisa.